Ainda sinto o frio daquele metal contra a minha bochecha. Como se fosse ontem. O alarme da carrinha da polícia ainda me ecoa na cabeça. Grande roubo, posse de bens roubados, espionagem corporativa. Palavras que nem pareciam fazer sentido no meu mundo, no meu canto de campanha. Eu estava lá, esmagado contra o elevador hidráulico, as algemas a morderem os pulsos, e a única coisa que conseguia pensar era: como é que cheguei a esta merda? E a Mariana? Uns dias antes, ou foi uma semana. A verdade é que o tempo ficou meio elástico depois daquilo tudo. A minha vida era só graxa, faturas e a rotina exaustiva da Rosalto, um nome pomposo para a minha oficina de 2 boxes. Era uma terça-feira chuvosa, lá para as 11 e picos da noite. A notificação final do banco estava debaixo de uns jornais velhos no balcão. Pagar ou sair em 30 dias. Os meus 33 anos pesavam 1,60 m. A Rita, a minha mulher, tinha me deixado há 3 anos cancro. Deixou-me a Mariana, uma dívida médica que sufocava um cavalo e uma foto na secretária para eu falar todas as noites como um maluquinho. Estava eu a apagar as luzes, pronto para ir buscar a Mariana, a dona Fernanda, a minha vizinha que teimava em chamar a miúda de Sofia há anos. Não a corrigia, era a única que havia de graça. Quando vi os faróis, brancos, azuis, a rasgar a cortina de água como holofotes. Um Porsche prateado, meio capenga, a arrastar-se pela rua, faíscas a saltar da roda sempre que apanhava um buraco. Parou mesmo à porta da minha oficina. Ai, Jesus, eu só queria ir para casa. Mas a porta abriu e saiu uma miúda. Uns 16 anos, talvez. Vestia um vestido que de certeza valia mais do que o meu aluguer mensal, agora colado ao corpo e encharcado. Tremia tanto que os dentes batiam como castanholas. E chorava. Não era um choramingar discreto. Era daquelas lágrimas que vêm das entranhas, que te dobram ao meio. Eu não sei o que aconteceu, balbuciava ela, a voz partida. Fez um barulho horrível e o meu telemóvel morreu. Não consigo ligar a ninguém. Naqueles 2 segundos em que a olhei, vi a Mariana. Daqui a 9 anos, sozinha, 18, presa à chuva num bairro onde ninguém se importava. E não pensei mais. Apenas levantei as mãos, palmas abertas. Ei, está tudo bem, olha para mim. Ela encolheu-se. Não te vou fazer mal, disse a voz baixa e firme, a mesma que usava para acalmar a Mariana dos pesadelos. O meu nome é João, sou mecânico. Estás mesmo à porta da minha oficina. Este deve ser o furo com mais sorte de Lisboa. Entra, é mais quentinho. Não tenho dinheiro, murmurou ela. Perguntei eu por dinheiro. A minha madrasta vai matar-me se souber que peguei no carro. Miúda, disse mais firmemente. Entra lá para dentro antes que acabes no hospital. Depois resolvemos o carro. Ela hesitou, depois avançou. E nesse passo senti uma coisa abrir-se no meu peito. Uma porta que mantivera fechada desde que a Rita morreu. A porta que dizia: ainda consegues ajudar alguém. Sentei-a na cadeira velha do escritório, ao lado do aquecedor. Dei-lhe a minha térmica. É descafeinado, morno, mas é líquido e quente. Ela agarrou-se àquilo como se fosse o santo graal. Qual é o teu nome? Perguntei. Sofia. Ok, Sofia, aguenta aí. Vou ver o pneu. Saí para a chuva, voltei de joelhos, as mãos a doer. Em 20 minutos, o pneu sobressalente, um donut, daqueles temporários e fraquinhos, estava no sítio. Voltei a entrar, a pingar. A Sofia já não chorava. Segurava a foto da Mariana na minha secretária. Ela é fofa, disse. Dá muito trabalho, respondi, e sorri pela primeira vez em horas. Mas é minha. Aquele pneu é para 50 a hora, no máximo. Não vás para a autoestrada, vai direitinha para casa. Percebes? Ela acenou.
Precisas de ligar a alguém? Aquele medo voltou-lhe ao rosto tão rápido que quase recuei. Não, disse ela. Se eu ligar, só piora tudo. Preciso de pôr o carro em casa antes que ele repare. Ele, não ela. Não insisti. Já lidei com motores, transmissões, pessoas partidas o suficiente para saber quando forçar só piora as coisas. Peguei num cartão da oficina, escrevi o meu número de telemóvel e 3 palavras. Liga se for seguro. Dei-lhe. Ela segurou-o com as 2 mãos, como a Mariana segurava o coelho de peluche. Obrigada, João, disse baixinho. Depois olhou para mim, os olhos velhos demais para 16. Não és como o meu pai diz que são as pessoas daqui de baixo. Aquela frase atingiu-me como uma chave de rodas no externo. Conduz em segurança, Sofia. Via afastar-se, o pneu sobressalente a bambolear ligeiramente a chuva. Fiquei ali até que as luzes traseiras desapareceram. Fechei a oficina, fui a Dona Fernanda, carreguei a Mariana adormecida para a carrinha e fui para casa. Deitei a Mariana na cama dela. Sentei-me na minha e fitei a parede. Não pensei mais na miúda. Para quê? Foi só um furo num dia chuvoso. Adormeci com as botas calçadas. No dia seguinte, ou talvez tenha sido 2 dias depois, quinta-feira, uma frota de Cadillacs Calades pretos, 3, estacionou à porta da oficina, bloqueando tudo. Não era o banco. Era pior. Do SUV do meio saiu uma mulher alta, loira, com um corte de cabelo afiado como uma lâmina, num fato branco imaculado. Óculos de sol, apesar do céu encoberto. Não andava, avançava. Com ela, 2 gorilas, daqueles de auricular e olhos vazios. Ana Soares, a CEO da Soares Dinâmica. O rosto dela tinha estado na capa da Forbes no mês passado. É o João Costa? A voz dela era suave, precisa, fria o suficiente para gelar o vidro. Sou eu. E a senhora é? Ela tirou os óculos, os olhos cinzentos, duros, completamente sem calor. Ana Soares. Eu sabia o nome. Em Lisboa, todos sabiam. O que posso fazer pela senhora, doutora Soares? Perguntei sem descruzar os braços. Ela tirou um cartão amassado do blazer e atirou-o para a bancada entre nós. O meu cartão de visita, o que dei a Sofia, mancha de óleo e tudo. A minha enteada chegou à casa ontem à noite, disse Ana. A voz dela baixou, a conduzir um carro para o qual não tem licença. Estava aterrorizada e tinha isto no bolso. Aproximou-se. Os seguranças ficaram tensos. Sei como homens como o senhor operam, senhor Costa. Encontram uma rapariga vulnerável de uma família rica. Inventam uma crise. Fazem-se de heróis. E depois, o quê? Chantagem? Manipulação? Qual é o plano? Senti o sangue a ferver antes de as palavras se registarem totalmente. A minha mandíbula apertou tanto que os dentes doeram. Desculpe. Ouviu bem. A voz de Ana estalou como um chicote. O pneu daquele Porsche estava destruído. Os meus mecânicos confirmaram que foi um rebentamento. Mas o senhor estava convenientemente aqui naquela hora, pronto para a salvar. Quanto lhe cobrou? Ou o plano de pagamento é mais criativo? Ri. Um riso curto, seco, sem humor. Minha senhora, disse, a voz baixa e dura como uma porca, acha que eu rebentei o pneu de um Porsche à chuva, à meia-noite para o mudar de graça a uma miúda que nunca vi? Não brinque comigo. Eu posso comprar este quarteirão e transformá-lo num parque de estacionamento até a hora do almoço. Então compre, retruquei, mas não venha para minha oficina chamar-me predador, porque ajudei uma miúda assustada à chuva. A oficina ficou em silêncio. Até os seguranças se mexeram. O olho esquerdo de Ana tremeu. Uma pequena fissura na máscara. Ela chorou a noite toda, disse ela. E pela primeira vez, a voz dela não era de aço. Era papel de lixa. Não falava comigo. Não falava com o pai.
Ficou só no quarto a segurar este cartãozinho sujo e a chorar. Ela chorava, disse eu, dando um passo em frente. Um dos seguranças moveu-se para me bloquear. Nem olhei para o homem. Mantive os olhos fixos em Ana. Ela chorava porque morria de medo da senhora. A boca de Ana abriu-se. Nada saiu. Não de mim, continuei, a voz a subir. Não do escuro, não do pneu furado. Ela estava aterrorizada, a tremer, com medo que a madrasta a destruísse por ter pegado no carro. Esse é o nome que ela tinha medo de dizer. Doutora Soares, não o meu. Apontei para o cartão na bancada. Aquele cartão não é uma nota de resgate. Não é um esquema. É um número de telefone de um gajo que não queria uma miúda de 16 anos encalhada na A1 à meia-noite. Dei-lhe o meu número para ela ligar se o sobressalente rebentasse. É só isso. Essa é a conspiração toda. Peguei no cartão e mostrei-lhe as costas. Liga se for seguro. Doutora Soares, eu sei que este conceito pode ser estranho na sua faixa de impostos, disse calmamente. Mas cá embaixo, quando uma miúda está em sarilhos, a gente ajuda. Não mandamos advogados, não mandamos seguranças. Pomo-nos de joelhos à chuva e arranjamos o pneu. Ana fitou-me. O silêncio esticou-se como um elástico prestes a arrebentar. Olhou para as minhas mãos, cicatrizadas, calejadas, com graxa incrustada nas rugas tão fundo que nunca sairia. Depois olhou para os meus olhos, castanhos, exaustos, a arder com uma honestidade que ela claramente não encontrava há anos. Não lhe cobrou, disse Ana. A acusação desaparecera da sua voz. O que restava era algo que eu não esperava. Confusão. Nem um cêntimo, disse eu. Ela fez sinal aos seguranças para recuarem. Pegou no cartão novamente, virando-o nos seus dedos bem tratados, lendo a caligrafia na parte de trás como se fosse escritura. A dinâmica na oficina mudou. A ameaça drenou da sala. O que a substituiu era mais pesado. Curiosidade. Talvez algo próximo da vergonha. O meu marido, Pedro, disse Ana, e a palavra marido saiu da boca dela como algo estragado. Queria chamar a polícia. Está convencido de que o senhor é um predador. Disse-lhe que resolvia eu mesma. Bem, disse eu, pegando na minha chave de rodas. Já resolveu. Se já acabou de me acusar de crimes que não cometi, tenho um alternador que me está a dar luta a manhã toda. Dei-lhe as costas. Foi a coisa mais perigosa que fiz em anos, virar as costas a uma bilionária. Mas eu já estava para lá de me importar. Já me tinham chamado coisas piores, gente melhor. Ouvi os saltos dela a tilintar. Pensei que estava a sair, não estava. Senhor Costa. Não me virei. João. Parei, ela usara o meu primeiro nome. Virei-me lentamente. Ana Soares segurava um cartão de visita próprio. Grosso em relevo, com um leve cheiro a perfume que custava mais que a prestação da minha carrinha. A minha enteada, Sofia, não confia em ninguém, disse Ana. Não confia nos professores. Não confia na terapeuta. Não confia em mim. Fez uma pausa, mas confiou no senhor o suficiente para levar este cartão e segurá-lo a noite toda como se fosse a única coisa que a mantinha viva. Eu não disse nada. Tenho uma proposta, continuou Ana. Um emprego, não caridade. Trabalho a sério. Paga mais num mês do que o senhor ganha aqui num ano. Sou mecânico, doutora Soares. Não segurança nem terapeuta. Não preciso de nenhum deles. Preciso de um mecânico. Ela colocou o cartão na bancada. Esteja na Quinta dos Soares esta noite, às 7. Explico tudo. E se não aparecer... Ana parou a porta. A luz do sol enquadrava a silhueta dela. E por um momento, ela parecia menos uma CEO e mais uma mulher à beira de algo que não conseguia controlar. Verifiquei o seu credor, João. Sou dona do banco que detém a sua hipoteca sobre este edifício. A voz dela estava baixa agora.
Não ameaçadora, apenas factual, o que de alguma forma a tornava pior. Não estou a pedir que confie em mim. Estou a pedir que apareça. Ela entrou no escalade. O comboio de carros afastou-se sem fazer barulho. Fiquei sozinho na oficina, com uma chave de rodas numa mão e um cartão de visita perfumado na outra. Olhei para a notificação de execução hipotecária a espreitar de debaixo do jornal. Olhei para a foto da Mariana na minha secretária. Olhei para o cartão manchado de óleo que a Ana me atirara. Liga se for seguro. Agora parecia uma granada com o pino puxado. Onde te meteste, ó João? Sussurrei. Ninguém respondeu. Peguei no telefone e liguei à dona Fernanda. Olha, dona F, pode ficar com a Mariana esta noite? Posso chegar tarde. Claro, meu querido. Está tudo bem? Olhei para o terreno vazio onde 3 SUVs pretos tinham estado há pouco. Pensei nos olhos daquela bilionária abrirem-se por meio segundo. Pensei numa miúda de 16 anos a segurar um cartão de visita sujo, como se fosse uma boia salva-vidas no escuro. Ainda não sei, disse. Desliguei, voltei para o Honda e tentei concentrar-me no alternador. As minhas mãos estavam firmes agora, mas algo no meu peito, algo que estivera quieto e frio por 3 anos, começara a roncar, como um motor a pegar depois de um longo inverno. Eu não sabia o que a Ana Soares queria. Não sabia o que me esperava naquela quinta. Não sabia que o trabalho que ela oferecia ia desenterrar um segredo de 12 anos, pôr-me um alvo nas costas e obrigar-me a lutar por uma família que não era a minha e uma que sim. Só sabia que na noite anterior, uma miúda chorava à chuva e eu a ajudei. E de alguma forma, isso tinha mudado tudo. Comecei a trabalhar na Quinta dos Soares. Aquele lugar era outro mundo, acreditem. A entrada por si só, com aquele portão de ferro forjado de 6 metros de altura, câmaras por todo o lado, devia custar mais do que o meu rendimento anual. Elias, o mordomo, sempre elegante, parece que engoliu um pau de gelo. Recebia-me. E eu, com o meu único fato, o cinzento carvão barato que comprei para o funeral da Rita, todo apertado nos ombros. Parecia um palhaço, mas a camisa estava impecável e as minhas botas de trabalho brilhavam. A Mariana até achou piada. Estás elegante, papá. Estou ridículo, respondi-lhe. O que fariam vocês no meu lugar? Recusariam? Com as faturas a amontoarem-se? Nem pensar. Eu descia para a cave, uma garagem subterrânea que me fazia perder o fôlego. O chão de resina polida, a brilhar sob as luzes LED. Carros de coleção, como peças de museu. Mas ao centro, debaixo de uma lona, estava a razão de tudo. Um Mercedes-Benz 300 SL Roadster de 1957. Destroçado. Frente esmagada como um acordeão. Para-brisas desaparecido. Porta do passageiro para dentro. Couro rasgado e manchado de algo escuro e enferrujado que reconheci de imediato. Sangue seco. Muito. Jesus, sussurrei. O instinto de mecânico tomou conta. Isto é catastrófico. O chassi está torcido. A suspensão foi-se. O bloco do motor provavelmente está rachado. O que aconteceu a esta coisa? Ana, ali ao lado, com Pedro, o marido, a beber uísque e a fazer piadas com a minha cara de macaco da graxa, disse: um acidente. Há 12 anos. A voz dela tinha mudado. O aço desapareceu. Estava fina, quase frágil. Momento, aqui tenho de parar um pouco. Toda esta situação, aquelas noites na Quinta dos Soares, a Ana a insistir para eu restaurar um carro morto, o Pedro a olhar para mim como se eu fosse sujeira nos sapatos, era, na verdade, completamente absurda. Quer dizer, pensem bem, um mecânico do Porto, sem um tostão, a ser contratado por uma das mulheres mais ricas do país para trazer de volta um carro que era a personificação de uma tragédia familiar. Em Campanhã, teríamos dito,
Essa mulher está completamente maluca. E o meu pai, que já não está cá, diria: João, corre enquanto podes, não te metas onde não és chamado. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser mentira. E as peças que eu arranjava no dia a dia eram tão concretas, tão honestas. O meu trabalho tinha um propósito claro. Aquela maluquice, por outro lado, não tinha nada de claro. Só tinha promessas e ameaças e uma miúda, a Sofia, que era igualzinha à Mariana na minha cabeça, e eu não conseguia deixá-la. É complicado, sim. O que é que faríamos nós, meros mortais, com uma oferta de 50 mil euros por mês e uma miúda que precisa de ajuda, mas que vive no meio de uma confusão destas? Ninguém sabe. Ninguém. Enfim, de volta à história. Quero-o restaurado, disse Ana. A condição de fábrica, cada parafuso, cada ponto, cada peça cromada. Quero que o motor funcione. Quero que a pintura brilhe. Quero que pareça o dia em que saiu da linha de montagem em Estugarda. Doutora Soares, isto é uma perda total. Para reconstruir este carro, teria de o despir até ao chassi e começar do zero. As peças, só para um 300 SL de 57, estamos a falar de meses só para as encontrar. 6 meses de trabalho no mínimo, talvez um ano. Eu arranjei as peças. Um armazém na Alemanha. Enviá-las-ão na próxima semana. O custo? Não me importa o custo. Pedro bateu com o copo na bancada. Isto é uma loucura, Ana. Tu sabes que é uma loucura. Aquele carro é um caixão. Devia ter sido esmagado há 12 anos. Não, disse Ana, e a palavra única continha mais ameaça do que qualquer coisa que ela dissera na minha oficina naquela manhã. Por que este carro? Perguntei. Podia comprar 10 300 SLs impecáveis pelo que esta restauração vai custar. Ana olhou para mim. Porque este é meu. É a única coisa que me resta de antes. A voz dela partiu-se na última palavra como um para-brisas atingido por uma pedra. Não toques nele, latiu Pedro. Ana, digo-te, isto é autodestruição disfarçada de nostalgia. Aquele carro matou o Daniel. O nome explodiu da boca de Ana e atingiu as paredes de betão como uma onda de choque. Eu encolhi-me. Pedro ficou branco. Sai daqui, disse Ana. Vai para cima agora. Pedro olhou para ela por um longo e feio momento. A mandíbula dele trabalhava como se estivesse a mastigar vidro. Depois virou-se para mim. O ódio nos olhos dele era puro, destilado e pessoal. Arranjas este carro, macaco da graxa, disse Pedro suavemente. E vais arrepender-te. Algumas coisas estão partidas por uma razão. Ele foi para o elevador. As portas fecharam-se atrás dele. A garagem ficou em silêncio. Ana expirou. Não foi uma respiração. Foi uma libertação, como uma válvula de pressão a ceder. Encostou-se ao McLaren e pressionou a mão na testa. Parecia mais pequena de repente, quase humana. O trabalho paga 50 mil por mês, disse ela para o chão. Mais um bônus de conclusão. Trabalha aqui todas as noites, das 6 à meia-noite. Mantenha a sua oficina durante o dia. As suas noites são minhas. 50 mil, repeti. Isso limpava a minha dívida em 2 meses. Punha a Mariana na faculdade. Olhei para o Mercedes em destroços, depois para a mulher que estava tão despedaçada quanto a máquina. Quem é o Daniel? Perguntei baixinho. A mão de Ana caiu do rosto. Olhou para mim com olhos que tinham passado de aço a vidro. Frágeis, transparentes, prestes a quebrar. O meu primeiro marido, disse ela, o pai da Sofia. As peças encaixaram-se com um som que só eu conseguia ouvir. O sangue no assento. Os 12 anos de preservação. O ódio de Pedro. A palavra caixão. Ele morreu neste carro, disse eu. Não foi uma pergunta. Sim. E a senhora guardou-o. Sim. Olhei para a mancha escura no banco de couro. Olhei para Ana. Pensei na notificação de execução hipotecária na minha secretária. Pensei nos sapatos da Mariana, 2 números pequenos demais,
que eu devia ter substituído há um mês. Preciso de metade adiantado, disse eu, e não trabalho para o Pedro. Trabalho para a senhora. Se ele descer cá, enquanto eu estiver a trabalhar, eu saio, sem negociações. Combinado. Mais uma pergunta. Aquela mancha no assento é o que eu penso que é. Ana virou-se e caminhou para o elevador. Apenas arranje o carro, João, disse ela sem olhar para trás. Por favor. As portas do elevador fecharam-se. Fiquei sozinho na garagem subterrânea, rodeado por 10 milhões de euros em máquinas, a olhar para o carro de um homem morto. Onde te foste meter, ó João? Sussurrei. Ninguém respondeu. Cobri o Mercedes com a lona e subi pelo elevador. A Sofia começou a aparecer na garagem à noite. Primeiro só para buscar um refrigerante e ficava a observar-me soldar. Depois, trazia os livros, fingia estudar, mas os olhos dela espreitavam sempre o carro. Na terceira noite, sentou-se na minha bancada. O que estás a fazer? Perguntou ela. A lixar a ferrugem, respondi, sem parar. Por quê? Não podes pintar por cima? Porque se pintar por cima da ferrugem, ela volta. Tens de chegar ao metal limpo. Isso soa uma coisa que uma terapeuta diria. Eu ri. Surpreendeu-me. Sim, bem, carros e pessoas não são assim tão diferentes. Posso ajudar? Entreguei-lhe uma lixa de grão 400. Pressão leve, movimento circular. Não pressiones muito ou vais rasgar o metal. Ela pegou e começou a lixar. No início era péssima, demasiado agressiva, demasiado rápida, mas não desistiu. Em 20 minutos, encontrou o ritmo. És um gênio natural, disse eu. És um mentiroso, disse ela. Mas estava a sorrir. Numa semana, ela estava lá todas as noites. Não tinha medo da graxa. Não tinha medo do trabalho. De facto, parecia desejá-lo. A fisicalidade, o foco, a forma como a garagem exigia toda a tua atenção e te dava permissão para parar de pensar em tudo o resto. Conversávamos enquanto trabalhávamos, não sobre o carro, mas sobre tudo. A escola é uma porcaria, disse a Sofia uma noite, enquanto limpava uma vela com uma escova de arame. A escola é suposto ser uma porcaria. É um treino para a vida adulta. Ótimo. Então a vida adulta também é uma porcaria. Às vezes, mas podes comer gelado quando quiseres. O Pedro diz que como demais. Pousei a minha chave de rodas. O Pedro pode ir para o inferno. Os olhos da Sofia arregalaram-se. Depois desatou a rir. Um riso real, cheio e alto, a ecoar nas paredes de betão. Foi a primeira vez que a ouvi rir. O meu pai é sério. Ele dizia coisas assim, disse ela, o riso a desvanecer para algo mais suave. Não se importava de ser educado. Apenas dizia o que era verdade. Como era ele? A Sofia ficou em silêncio por muito tempo. Virou a vela nas mãos. Não me lembro de muito. Tinha 4 anos quando ele morreu. Lembro-me que cheirava a café e que me costumava carregar aos ombros. E lembro-me da voz dele. Não das palavras, apenas do som. Baixo e quente como a tua. A minha garganta apertou. Peguei na chave de rodas e voltei para o motor para que ela não visse o meu rosto. A tua mãe ama-te, sabes? Disse eu depois de um tempo. Ela ama a empresa dela, murmurou a Sofia. Ela ama a reputação dela. Ela olha para mim e vê um erro. Ela olha para ti e vê-se a si mesma e isso assusta-a. Como sabes? Porque eu olho para a Mariana todos os dias e morro de medo de não ser suficiente, de não conseguir ser mãe e pai, de estar a estragar tudo. Olhei para ela. Pais não são super-heróis, Sofia. Somos apenas pessoas. Estamos a fingir 90% do tempo. E Sofia olhou para mim. És o primeiro adulto que me disse isso. Bem, não sou muito bom a mentir. Ela sorriu. Pequeno, frágil, real. João. Sim? Obrigada por me arranjares o pneu. Quando quiseres, miúda.
Trabalhamos em silêncio confortável por mais 1 hora, até que o elevador tocou. A Sofia congelou. O corpo inteiro dela ficou rígido, os olhos a moverem-se para a porta como um coelho ao ouvir um falcão. Era a Ana. Saiu a segurar 2 copos e uma garrafa de uísque japonês que provavelmente custava mais do que a minha carrinha. Parou quando viu a Sofia sentada no banco, num macacão grande demais, com uma escova de arame na mão, graxa borrada na bochecha. Chloe, disse Ana, o que estás a... É Sofia, mãe, tu sempre fazes isso. Ana piscou. O que estás a fazer aqui embaixo? A ajudar? Ela tem melhores mãos para a cablagem pequena do que eu, disse eu, sem olhar para o motor. Mais firmes. Deve ser da mãe. Ana olhou de mim para a Sofia. Os olhos dela demoraram-se na graxa na bochecha da Sofia, na vela na mão dela, no meio sorriso que já estava a desvanecer do rosto da filha. Trouxe uma bebida, disse Ana, levantando a garrafa. Para o mecânico, mas eu devia ir, murmurou a Sofia. Largou a escova de arame, escorregou do banco e passou pela mãe sem olhar para ela. As portas do elevador fecharam-se. Ana ficou muito quieta. Olhou para o banco vazio. Olhou para a escova de arame no chão. Há quanto tempo é que ela anda a descer aqui? Há cerca de 1 semana. Todas as noites. Todas as noites. Ana pousou os copos na bancada ao lado de um carburador desmontado. Serviu 2 bebidas. As mãos dela não estavam firmes. Ela não fala comigo assim, disse Ana baixinho. Não fala comigo de todo. Ela fala contigo porque eu não estou a tentar geri-la. Aceitei o copo que ela ofereceu. Tu falas com ela como se fosse um relatório trimestral. Ela não é um problema para resolver, Ana. É uma miúda que tem saudades do pai. Não sabes nada sobre o pai dela. Sei que ela se lembra da voz dele. Sei que ela se lembra que ele cheirava a café. E sei que ela disse que eu a recordo dele. Então, seja que tipo de homem ele fosse, ela ainda o está a procurar. 15 anos e ela ainda o está a procurar. Ana bebeu um gole. Encolheu-se quando queimou. A mão dela foi para o paralama do Mercedes, liso agora, lixado e pronto para pintar. Passou os dedos pelo metal. Este carro, disse ela, foi o carro em que ele morreu. O pai da Sofia, o nome dele era Daniel. Eu pouso o meu copo. Casamos jovens, continuou Ana. Antes do dinheiro, antes da empresa, ele era engenheiro, brilhante e teimoso. Comprou este carro com o seu primeiro ordenado a sério. Gastou tudo o que tinha. Achei que ele era um louco. Ela quase sorriu. Eu estava a conduzir. Estávamos a voltar de um jantar. Chovia. Estávamos a discutir sobre alguma coisa estúpida. Nem me lembro do que. Eu ia demasiado depressa. Perdi o controlo. Batemos numa árvore. Ela parou. Os dedos dela pressionaram com força o metal. Ele morreu no impacto. Eu saí sem um arranhão. Nem um hematoma, nem um corte, nada. Olhou para mim. Os olhos dela estavam úmidos. O aço desaparecera. Por baixo era apenas uma mulher que carregava o peso de um homem morto há 12 anos. O Pedro odeia este carro porque ele lembra que ele é o substituto. Odeia a Sofia porque ela é exatamente igual ao Daniel. E eu pensei que se arranjasse o carro, talvez pudesse arranjar-me a mim mesma. Talvez pudesse voltar a juntar alguma coisa. Ana, é estúpido. Eu sei que é estúpido. Não é estúpido. Ela estava lá a tremer. Pousei o meu copo e dei um passo na direção dela. Não planeei. Não pensei. Passei os braços à volta dela e abracei-a como abraçava a Mariana durante uma trovoada. Firme, constante, seguro. Ela enrijeceu por um segundo. Depois desabou. Enterrou o rosto no meu macacão e chorou. Não as lágrimas controladas e calculadas de uma mulher que nunca mostrava fraqueza. Eram soluços guturais, convulsivos, que abalavam o corpo inteiro dela. 12 anos de dor a escoar para o peito de um mecânico numa garagem subterrânea. Eu abracei-a,
Acarinhei-lhe o cabelo, a minha mão áspera e calejada gentil contra o loiro liso. Não foi culpa tua, Ana, disse eu. Não foi culpa tua. Ficamos ali por muito tempo. A ventilação zumbia. O Mercedes brilhava sob as luzes, meio reconstruído, à espera. Quando ela finalmente se afastou, a máscara estava arruinada. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Não parecia em nada a mulher que tinha enviado um segurança para me esmagar 24 horas antes. Olhou para mim. O ar entre nós mudou. A dor ainda estava lá, mas algo mais estava a surgir. Desesperado, elétrico, vivo. Ela olhou para os meus lábios. João, ela ofegou. Não me afastei. O meu coração batia forte nas costelas. Ela inclinou-se. Eu inclinei-me. 1 centímetro de distância, meio centímetro. Depois uma salva de palmas lenta e deliberada ecoou de cima. Palmas, palmas, palmas. Separamo-nos como se tivéssemos sido eletrocutados. Pedro estava na mezanine de aço que dava para a garagem. Estava encostado ao corrimão, um copo numa mão e um telefone na outra. A luz da câmara estava acesa. Estava a gravar. Bravo! Chamou Pedro. A voz dele era de veludo, ensopada em veneno. A viúva em luto e o empregado contratado. É quase poético. Ou seria, se não fosse tão patético. Pedro, disse Ana, a voz dela ficou plana. Vai para a cama. Ah, eu vou? Pedro levantou o telefone, virando-o para que pudéssemos ver o ecrã. Mas acho que o conselho de administração pode gostar desta filmagem. CEO tem colapso emocional. Chora nos braços do seu mecânico enquanto se obceca com o carro do marido morto. Isso não é só uma manchete, Ana. Isso é uma queda das ações. Ele guardou o telefone no bolso e sorriu. Um sorriso que me fez cerrar os punhos tão forte que os meus nós estalaram. Durmam bem, crianças, disse Pedro. Afastou-se do corrimão. Uma porta bateu algures lá em cima. Eu dei um passo em direção às escadas. Vou? Não. Ana agarrou o meu braço. O aperto dela era de ferro. Ele quer que o atinjas. Ele quer a acusação de agressão. Ele quer destruir-te. E se fores lá para cima, entregas-lhe tudo. Então nós deixamo-lo? Acabamos o carro, disse Ana. A voz dela estava fria novamente, mas não o mesmo frio de antes. Este era diferente. Este era o frio de uma mulher a calcular, a planear, a carregar uma arma. E depois eu destruo. Eu olhei para ela, vi o tremor nas mãos dela, vi a máscara escorrer pelo rosto dela, vi a fúria a arder por trás das lágrimas. E vi algo mais, algo que me gelou o sangue. Pedro Soares não era apenas um marido ciumento. Era um homem com um plano. E o telefone no bolso era uma arma carregada apontada a todos nós. Peguei na minha chave de rodas e voltei para o motor. A garagem ficou em silêncio, exceto pelo som de metal contra metal. Nenhum de nós disse mais uma palavra. Voltando aquele dia no porto, no Ross Alto, eles arrastaram-me para fora à luz do dia. A vizinhança inteira estava a ver. O senhor Hernandes, da borracharia do outro lado da rua, tinha o telemóvel na mão. 2 miúdos de bicicleta pararam na rua, de boca aberta. Dona Fernanda estava na sua varanda, com as 2 mãos sobre a boca. A Mariana não estava lá. Estava na escola. Graças a Deus estava na escola. Mas a vergonha atingiu-me como um maçarico. Aquelas pessoas conheciam-me. Viram-me construir aquela oficina do nada. Trouxeram-me caçarolas quando a Rita morreu. E agora estavam a ver-me ser metido na traseira de um carro da polícia como um criminoso vulgar. Enquanto o agente me empurrava a cabeça para baixo para passar pela ombreira da porta, olhei para o outro lado da rua. Um Escalade preto estava estacionado a uns 50 metros. Vidros fumados, motor ao ralenti. O vidro traseiro desceu 1 centímetro, o suficiente para eu ver o rosto do Pedro Soares, a sorrir. Pedro levantou a mão num aceno lento e deliberado, quase amigável, quase divertido. E o vidro subiu novamente.
A sirene ligou-se. A patrulha afastou-se. Gritei a minha inocência para a divisória de plexiglass. Ninguém me ouviu. A cela de detenção cheirava a lixívia e suor, e ao fim da linha. Sentei-me no banco de metal com a cabeça nas mãos. Tinham me tirado o telefone, a carteira, o cinto. Não podia ligar a ninguém. Não podia ligar a Ana. Não podia ligar a dona Fernanda. A Mariana. O pensamento agarrou-me o peito como um torno. A escola saía às 3h15. A dona Fernanda geralmente ia buscá-la, mas não tinha autorização oficial. Se eu não estivesse lá e ninguém com autoridade legal aparecesse, a escola ligaria à segurança social para crianças. Pedro sabia disso. Claro que Pedro sabia disso. Isso não era apenas uma armadilha. Era um ataque cirúrgico dirigido à única coisa que eu não conseguiria sobreviver a perder. Pressionei as palmas das mãos contra os olhos até ver estrelas. Pensa, sussurrei. Pensa, João. Pensa. Mas não havia nada para pensar. Estava numa caixa, sem telefone, sem advogado, sem saída. Do outro lado da cidade, a Ana estava no meio de uma reunião do conselho quando o telemóvel tocou. Ignorou. Tocou de novo. Ela olhou para baixo. Uma mensagem do Pedro. Vê as notícias. O teu rapaz está preso. Depois uma segunda mensagem. Demite-te como CEO até às 5 da tarde ou liberta o vídeo e testemunho que foste cúmplice dele. Fico com a empresa, a casa e a custódia total da Sofia. O tempo está a passar, meu amor. O rosto da Ana perdeu a cor. Levantou-se tão depressa que a cadeira tombou para trás e bateu no chão. Reunião adiada, disse ela. A voz saiu-lhe estrangulada. Doutora Soares, estamos no meio do relatório trimestral. Eu disse adiada. Caminhou para o escritório, fechou a porta e ligou para a sua equipa jurídica. Tirem o João Costa da custódia agora. Não me importa a fiança. Não me importa que juiz esteja de serviço. Tirem-no. A voz do seu advogado era cuidadosa, medida e devastadora. Não podemos. O Ministério Público está a insistir em não haver fiança. Estão a classificá-lo como risco de fuga. E, doutora Soares, o seu marido apresentou uma declaração jurada ao procurador. Ele está a posicionar-se como denunciante. Alega que a senhora não tinha conhecimento do roubo e que o senhor Costa agiu sozinho. Isso é mentira. Eu contratei o João. Autorizei cada peça do trabalho. Se intervier agora, parece obstrução. Parece que está a proteger um amante. O depoimento do Pedro faz referência específica a uma relação inadequada. Se intervir, confirma a narrativa dele e dá-lhe motivos para remover do conselho. A mão da Ana apertou o telefone até ouvir a capa estalar. Então, o que me está a dizer? Estou a dizer-lhe que o Pedro construiu isso com muito cuidado. Se ajudar o Sr. Costa, perde a empresa. Se não o ajudar, ele vai para a prisão e a senhora perde. De qualquer forma, ele ganha. Ana atirou o telefone. Bateu na janela e estilhaçou-se em 3 pedaços no chão de madeira. Afundou-se na sua cadeira de couro e pressionou as 2 mãos planas na secretária. A sua cidade estendia-se abaixo dela através das janelas do chão ao teto. Ela possuía metade do edifício que conseguia ver. Tinha 3.000 milhões de euros em ativos líquidos e não conseguia fazer um único telefonema para salvar o único homem que a fizera sentir-se humana em uma década. Pedro tinha-a encurralado. Cada movimento que ela podia fazer levava à vitória dele. Ajudar o João e confirmar o caso. Perder a empresa, perder a Sofia, perder tudo. Não fazer nada e o João apodrecer numa cela enquanto a filha dele era levada pela segurança social. Fechou os olhos. Pela primeira vez desde que o Daniel morrera, Ana Soares não tinha plano. A porta do seu escritório abriu-se. Eu disse que não queria ser... Ela levantou os olhos. Não era sua assistente. Sofia estava à porta. Não vestia o seu hoodie e os auscultadores habituais. Vestia um blazer, um da Ana, roubado do armário do corredor,
ligeiramente grande nos ombros. O cabelo estava puxado para trás. A mandíbula estava tensa e carregava um computador portátil. Ele não fez isso, disse Sofia. Eu sei que ele não fez isso. A voz da Ana estava rouca. Mas não consigo provar. O Pedro planeou isto perfeitamente, não há provas. O Pedro é um idiota, disse Sofia. Atravessou o escritório e colocou o computador portátil na secretária da Ana. Abriu-o, digitou por 10 segundos e virou o ecrã para a mãe. Ele pensa que, por pagar o sistema de segurança, controla todas as câmeras. Ele apagou a filmagem da garagem de ontem à noite. Achou que era suficiente, mas esqueceu-se da cópia de segurança na nuvem. Ana sentou-se. Que cópia de segurança na nuvem? A câmara de vigilância da AMA. Aquela que ele instalou na garagem há 2 meses para vos espiar, a ti e ao João. Ele montou-a sozinho, não usou o sistema da casa. Por isso faz cópia de segurança para um servidor na nuvem separado. Ele apagou as câmaras principais, mas nem sequer sabe que esta existe noutra rede. Sofia pressionou Enter. Um vídeo encheu o ecrã. Visão noturna granulada, esverdeada. Data e hora. 3:07 da manhã. A garagem. O Mercedes quase completo, a brilhar sob as luzes de emergência. As portas do elevador abriram-se. Pedro saiu. Não estava sozinho. Um homem com um hoodie escuro seguia-o, o rosto meio coberto. Pedro caminhou diretamente para o carro. Tirou uma caixa de ferramentas de debaixo da bancada e abriu-a. Removeu a bomba de injeção de combustível cromada, a mesma que tinha sido encontrada no cacifo do João, e entregou-a ao homem do hoodie. Põe-na no cacifo dele na oficina, disse Pedro no vídeo. A voz dele era minúscula, mas perfeitamente clara. Parede do fundo, prateleira de cima. Faz com que pareça que ele a escondeu à pressa. E depois? Perguntou o homem. Depois nada. Tu vais-te embora. Eu ligo para a polícia às 9 em ponto. Tu nunca estiveste aqui. Pedro meteu a mão no casaco e tirou um envelope branco. Entregou-o ao homem. No final, tudo se resolveu. Fui libertado. O Pedro... Bem, não o vi mais na Quinta dos Soares. Imagino que a Ana o tenha desmantelado em silêncio, tal como a Sofia disse que ele fazia às pessoas. Foi uma loucura tudo o que aconteceu. A vida, afinal, é bem mais estranha do que qualquer filme que se possa ver. Eu, um simples mecânico de campanhã, a lidar com bilionários, carros mortos e intrigas de família. Quem diria? E hoje? Não sei bem. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Às vezes penso que cometi um erro. Provavelmente as duas coisas. É assim a vida, não é? Nada é claro, nada é perfeito. Mas é a minha vida. E a da Mariana. E agora, de alguma forma estranha e bagunçada, a da Sofia e da Ana também. Eu continuo na Ross Alto durante o dia e as noites... Bem, as noites são, como se diz, complicadas. Mas pelo menos a Mariana tem sapatos novos e o frigorífico está cheio. E eu? Eu ainda ajudo quem precisa, mesmo que isso me meta em sarilhos maiores do que um furo na A1. O homem abriu, passou os polegares pelo dinheiro, acenou e seguiu para o elevador com uma bomba de combustível numa caixa debaixo do braço. O Pedro ficou ali sozinho na garagem por um momento. Olhou para o Mercedes, para a pintura prateada impecável, para o motor refeito, para o interior novo em pele. Depois, pegou numa chave inglesa da minha bancada. Pesou-a na mão e por um segundo pareceu que a ia atirar contra o capote do carro. Não o fez. Pousou a chave, ajeitou o casaco e saiu. O vídeo terminou. A Ana ficou a olhar para o ecrã, com a mão sobre a boca, olhou para a filha, para a Sofia, a sério, talvez pela primeira vez em anos. Como é que descobriste isto? A voz dela mal saiu. Tu obrigaste-me a fazer aquelas aulas de programação no verão passado, disse a Sofia.
Hackei a rede da casa há 3 semanas, quando comecei a desconfiar que o Pedro estava a monitorizar as câmeras da garagem. Encontrei o backup da câmera da AMA na cloud, num IP diferente. Ele nem sabe que existe. Sofia, isto é um crime grave, a Ana balbuciou. É o crime dele, não o nosso, nem o do João. A Ana levantou-se devagar. As pernas dela pareciam feitas de gelatina. Quando foi que tu... Há quanto tempo é que tu... Tentou perguntar, mas a Sofia cortou-a. A voz dela era firme e clara e parecia mais velha do que os seus 16 anos. O João está numa cela de prisão neste momento. A filha dele, a Mariana, sai da escola daqui a 2 horas. Se ninguém a for buscar, a segurança social leva-a. Não temos tempo para tu ficares admirada. Temos tempo para agir. A Ana olhou para a Sofia, viu o Daniel, o pai dela. Viu-se a si mesma, talvez. Viu algo que não via há 12 anos, alguém em quem podia confiar completamente. Mais alguém sabe deste vídeo? Perguntou a Ana. Não. O Pedro sabe que o encontraste? Se soubesse, não estaríamos a ter esta conversa. A Ana contornou a secretária. Pegou no rosto da Sofia com as 2 mãos e beijou-lhe a testa com tanta força que podia ter deixado marca. Entra no carro, disse a Ana. Vamos para a esquadra da polícia. A Sofia fechou o portátil e colocou-o debaixo do braço. Mãe, o quê? Perguntou a Sofia, quase a implorar. O João disse-me uma vez que os pais são apenas pessoas que estão todos a fingir. Sofia parou, olhou para a mãe e completou a frase de forma que a Ana nunca esqueceria. Para de fingir. Sê só a minha mãe agora. Os olhos da Ana encheram-se, piscou para afastar as lágrimas. Eu sou a tua mãe agora, disse ela. Então vamos tirá-lo de lá. Saíram do escritório juntas. A assistente da Ana levantou-se quando elas passaram. Doutora Soares, tem a reunião das 2. Cancela tudo, disse a Ana sem abrandar o passo. Cancela o resto da semana e manda um bolo para o Elias, por favor. As portas do elevador fecharam-se. A Sofia carregou no botão para a garagem. No espelho do elevador, a Ana viu o reflexo delas. Ela, com uma blusa de seda e saltos. A Sofia com um blazer roubado e tênis. Ambas pálidas e aterrorizadas, mas a moverem-se para o mesmo alvo com a mesma fúria. Pela primeira vez, pareciam mãe e filha. O Escalade saiu da garagem da Soares Dinâmica a toda a velocidade. A Ana ia a conduzir. A Sofia estava no lugar do passageiro, com o portátil aberto, a copiar o ficheiro de vídeo e a guardar 3 cópias em 3 contas na cloud diferentes. Se o Pedro chegar à polícia primeiro e distorcer isto, começou a Sofia. Não vai, disse a Ana, as mãos apertadas no volante. Ele pensa que estou paralisada. Ele pensa que o ultimato me encurralou. E não te encurralou? A Sofia perguntou, um tom de curiosidade na voz. A Ana olhou para a filha. Sim, há 15 minutos, sim. Depois, entraste no meu escritório a usar o meu blazer. A Sofia quase sorriu. É um blazer giro. Fica-te melhor. A Ana concedeu, o seu meio sorriso agora completamente visível. Conduziram em silêncio por umas ruas. Depois a Sofia voltou a falar baixinho. Mãe, sim? Depois disto acabar, depois de tirarmos o João, podes contar-me sobre o pai, sobre o Daniel? Não sobre o carro, não sobre o acidente. Só ele, quem ele era, do que gostava, o que te fez apaixonar por ele. O aperto da Ana no volante ficou mais forte. A garganta fechou-se. Atravessou um cruzamento com o semáforo amarelo e não se atreveu a falar por uns 30 segundos. Sim, disse ela finalmente. Conto-te tudo, prometo, prometo. A esquadra da polícia ficava a uns 12 minutos de distância. A Sofia ligou a dona Fernanda do telemóvel de backup da Ana
e disse-lhe que o João estava ocupado com uma emergência de carro e se ela podia, por favor, ir buscar a Mariana à escola. A dona Fernanda disse: claro, querida, tá tudo bem. A Sofia disse que estava tudo bem. Usou a mesma voz calma e firme que o João usava quando mentia para evitar que as pessoas se preocupassem. Tinha aprendido com ele. 3 semanas a lixar ferrugem e a limpar velas. E tinha aprendido a manter-se serena com um homem que não tinha nada, exceto a capacidade de permanecer calmo quando o mundo estava a desabar. A Ana parou no parque de estacionamento da esquadra e desligou o motor. Olhou para si mesma no espelho retrovisor. Rímel intacto, olhos claros, queixo tenso. Pronta? Perguntou a Sofia. Pronta? Saímos do carro. A Ana entrou pelas portas da frente da esquadra, como se estivesse a entrar numa sala de reuniões que pretendia arrasar. A Sofia estava um passo atrás dela, com o portátil agarrado ao peito. O agente da recepção levantou a cabeça. Posso ajudar? Preciso de ver o capitão, agora mesmo. Senhora, não pode simplesmente... O meu nome é Ana Soares. Os meus impostos construíram este edifício. Chame o capitão ou eu própria o encontro. O sargento pegou no telefone. 5 minutos depois, estavam no gabinete do capitão. O inspetor, aquele tipo com cara de tijolo que me tinha prendido, estava lá, encostado à parede, braços cruzados, a parecer satisfeito com o trabalho da manhã. Doutora Soares, disse o capitão cuidadosamente, estávamos apenas a processar a documentação do seu funcionário. É um caso simples. A propriedade roubada foi encontrada no armar. A propriedade roubada foi plantada, disse a Ana. E tenho provas. O inspetor remexeu-se. Doutora Soares, com todo o respeito, as provas... Sofia, disse a Ana, mostra-lhes. A Sofia colocou o portátil na secretária do capitão, abriu e carregou no play. O escritório ficou em silêncio. O capitão inclinou-se para a frente. Os braços do inspetor descruzaram-se. Viram o Pedro Soares tirar a bomba de combustível do Mercedes às 3 da manhã. Viram-no entregá-la a um estranho. Ouviram-no dizer: põe-na no cássifo dele, na oficina, que pareça que ele a escondeu à pressa. Eu ligo à polícia às 9 em ponto. O vídeo terminou. O rosto do inspetor tinha passado de vermelho tijolo a branco papel. Olhou para o capitão. O capitão olhava para o ecrã com a expressão de um homem que acabara de perceber que fora usado como arma. Recebeste uma denúncia do Pedro Soares, disse o capitão ao inspetor sem questionar. Ele disse que tinha provas, tinha a declaração. Solta o João agora. A voz do capitão podia cortar aço. E consegue-me um mandado para o Pedro Soares. Conspiração, apresentação de falsa queixa, adulteração de provas, grande furto. Capitão, o inspetor tentou argumentar. Agora, inspetor, antes que eu adicione o seu nome ao mandado. O inspetor saiu da sala tão rápido que quase arrancou a porta das dobradiças. A Ana olhou para o capitão. Quero que todas as acusações contra o João Costa sejam retiradas esta noite. E quero um pedido de desculpas formal deste departamento entregue no local de trabalho dele. Doutora Soares, ele foi preso à frente dos vizinhos. A filha dele quase perdeu o pai hoje porque o seu departamento agiu com base na palavra de um homem que cometeu o crime. A voz da Ana não se alterou. Não precisava. Vão corrigir isto. O capitão acenou lentamente. Terá isso. Momento, aqui tenho de parar um pouco. É estranho como certas coisas acontecem. Tipo, eu estava lá, preso, a sentir o fim da linha, e mal sabia que a minha salvação vinha de uma miúda de 16 anos, com um blazer roubado e um computador. A vida não tem manual de instruções, pois não? A gente tenta fazer o certo, tenta sobreviver, tenta manter a cabeça fora da água, e de repente um tornado de coisas improváveis vira-te do avesso. E no meio daquele caos,
Descobres que as pessoas que menos esperas são as que mais importam. Aquela miúda, a Sofia, que há poucas semanas só sabia chorar, tornou-se na hacker mais perigosa do Porto. É de rir ou de chorar. Acho que os dois. A vida é uma salganhada. Mas às vezes, só às vezes, a salganhada é saborosa. É como o meu pai dizia: no fim, tudo se arranja. Se não se arranjou, é porque ainda não é o fim. Ele não dizia isso quando o motor de um carro rebentava, mas pronto, enfim, de volta à história. A Ana virou-se para a Sofia. Fica aqui, eu vou buscá-lo. Vou contigo, mãe. A Ana olhou para a filha. O blazer, o portátil, o queixo tenso, os olhos ferozes. E não argumentou. Desceram o corredor para as celas de detenção. Um alarme soou. Uma porta de aço abriu-se. Eu estava sentado na catre, cotovelos nos joelhos, a olhar para o chão de cimento. Parecia que tinha envelhecido 5 anos em 4 horas. A minha camisa estava amarrotada. Os pulsos vermelhos das algemas. Não levantei a cabeça quando a porta da cela se abriu. Já vos disse, eu disse rouco. Quero um advogado. Não precisas de um advogado, João. Levantei a cabeça. A Ana estava à porta. Atrás dela, a espreitar por trás da moldura com um sorriso tímido e exausto, estava a Sofia. Levantei-me, as pernas quase a cederem. Ana, como é que... Ela não me deixou acabar. Atravessou a cela em 2 passos e abraçou-me. Agarrei-a, abracei-a com força, enterrei o rosto no pescoço dela. Ela tremia. Eu tremia. Nenhum de nós se importava com as câmaras ou com os polícias a observar do fim do corredor. Sinto muito, sussurrou a Ana no meu ombro. Sinto muito mesmo. Mariana, eu ofeguei afastando-me um pouco. Preciso de ir buscar a Mariana. Se ela não... A dona Fernanda foi buscá-la, disse a Sofia entrando na cela. Liguei-lhe há 2 horas. A Mariana está bem. Está a comer pizza e a ver desenhos animados. Olhei para a miúda. A miúda de 16 anos que tinha entrado cambaleante na minha oficina a chorar a chuva há 3 semanas, estava ali numa esquadra de polícia a usar o blazer da mãe, a segurar o portátil, a dizer-me que a minha filha estava segura. Tu ligaste-lhe? A minha voz falhou. Usei o número no cartão, disse a Sofia. Aquele que me deste. Eu soltei um som que era meio riso, meio soluço. Estiquei o braço e puxei a Sofia para o abraço. Por um momento, os 3 ficamos ali, numa cela de prisão, a abraçar-nos, a respirar. Depois, afastei-me e limpei o rosto com a manga. A suavidade desapareceu dos meus olhos. O que a substituiu foi algo mais duro, mais antigo e absolutamente certo. Onde está o Pedro? Perguntei. A polícia está a preparar um mandado, disse a Ana. A Sofia encontrou imagens dele a plantar as provas. Ele vai fugir. Pode ser que sim, mas ele não sabe que temos o vídeo. Ele pensa que estou sentada no meu escritório, paralisada. Ele pensa que já ganhou. Olhei para o meu relógio. Era um pouco mais das 2 da tarde. A gala, eu disse. Esta noite na quinta, ele vai anunciar a tomada de posse em frente à imprensa e ao conselho. Sim, disse a Ana. O carro está pronto? A Ana hesitou. Precisa que a bomba de combustível seja reinstalada. A polícia devolveu-a como prova. Mas o motor não está afinado. Não vai arrancar. Estalei os nós dos dedos. O som ecoou nas paredes da cela. Levem-me de volta à garagem, eu disse. Consigo pô-lo a trabalhar em 2 horas. João, acabaste de passar 4 horas numa cela de detenção. Ele tentou tirar-me a minha filha. A minha voz estava baixa, calma e mais perigosa do que a Ana alguma vez a tinha ouvido. Ele tentou meter-me na prisão para a Mariana acabar no sistema. Não estou cansado, Ana. Estou farto. Vamos acabar com isto esta noite. A Ana olhou para mim, depois para a Sofia, depois de volta para mim. Então, vamos lá, disse ela. Saímos juntos da esquadra.
O sol da tarde bateu-me no rosto e parei nos degraus, fechei os olhos e respirei. Ar livre. Sabia diferente quando se esteve quase a perdê-lo. A Sofia estava ao meu lado. Está bem. Abri os olhos. Olhei para a miúda que me tinha salvado a vida com um blazer roubado e uma câmara de segurança hackeada. Sim, miúda, eu disse. E estou bem. Entramos no escalade. A Ana conduziu. Eu fui no banco do pendura. A Sofia sentou-se atrás, já a aceder à rede de segurança da quinta no portátil, a garantir que o Pedro não tinha mudado os códigos. Ninguém falou. A cidade passava desfocada pelas janelas. 3 pessoas de 3 mundos diferentes a caminho da mesma colisão, a carregar a mesma fúria silenciosa. Flexionei as mãos. Estavam firmes. Pela primeira vez desde que a porta da cela se fechara atrás de mim, sentia-me eu mesmo outra vez. Não uma vítima. Não um mecânico que se tinha metido em sarilhos maiores do que ele. Um pai, um homem. E hoje à noite, um acerto de contas. O Escalade entrou pelos portões da quinta às 14h47. O terreno já fervilhava de atividade. Caminhões de catering, floristas, técnicos de som a estender cabos pela relva. A gala estava marcada para as 20h10, faltavam 5 horas. Onde está o Pedro? Perguntei enquanto a Ana estacionava perto da entrada de serviço. O carro dele está aqui, disse a Sofia do banco de trás, apontando para um Aston Martin preto estacionado perto da entrada principal. Provavelmente está no escritório a ensaiar o seu discurso de vitória. Ele não sabe que estou cá fora. Ainda não, disse a Ana. O mandado acabou de ser emitido. A polícia está a construir o caso. Só vão agir sobre ele quando dermos o sinal. Nós damos o sinal? Pedi um favor ao capitão. Ele devia-me vários. A Ana desligou o motor. O Pedro anuncia a tomada de posse esta noite. Ele espera que eu me demita em silêncio ou que nem apareça. Em vez disso, deixamo-lo subir ao palco, deixamo-lo dizer tudo ao microfone. E depois passamos o vídeo para 300 pessoas e uma sala cheia de jornalistas. Olhei para ela. Isso é arriscado. Se algo correr mal, nada vai correr mal, disse a Sofia, fechando o portátil. Já carreguei as imagens para um servidor seguro. Tenho acesso ao sistema AV da quinta. Quando a mãe me der o sinal, troco a transmissão no ecrã principal atrás do palco. O logótipo do Pedro desaparece. A cara dele às 3 da manhã aparece. Consegues fazer isso de onde? De qualquer lugar na casa com Wi-Fi. Vou ficar nos bastidores. Balancei a cabeça lentamente. Miúda, quando isto acabar, ou vai gerir uma empresa da Fortune 500, ou vai ser a hacker mais perigosa da Península Ibérica. Por que não os dois? Disse a Sofia, com um brilho nos olhos. A Ana permitiu-se um meio sorriso. Desapareceu depressa. João, o carro, consegues mesmo pô-lo a trabalhar em 2 horas? O motor está reconstruído. A bomba de combustível só precisa de ser recolocada e preciso de afinar a ignição. 2 horas se nada me der luta. Abri a porta do carro. Mas preciso de saber por que o carro. Por que é que tem de funcionar hoje à noite? Temos o vídeo, temos as provas. Por que é que precisamos de conduzir um Mercedes de 57 por uma gala? A Ana ficou em silêncio por um momento. Olhou através do para-brisas para a casa. A casa dela, aquela que o Pedro estava a tentar roubar. Porque aquele carro é a última coisa que o meu primeiro marido tocou, disse ela. O Pedro destruiu a vida do João esta manhã para enterrar aquele carro e tudo o que ele representa. Ele quer apagar o Daniel. Ele quer me partida. Ele quer silenciar a Sofia. Virou-se para me encarar. Quando eu conduzir aquele carro para a festa dele, não estou a fazer uma entrada. Estou a fazer uma declaração. Aquele carro viveu, eu vivi, e ele perde. Mantive o olhar dela por 3 segundos, depois acenei. Vou precisar da Sofia na garagem na primeira hora. Ela é melhor com a cablagem pequena do que eu. Eu trato da organização da gala, disse a Ana.
O Pedro não pode saber que algo mudou. Preciso de fingir que estou derrotada até ao momento de agirmos. Consegues fazer isso? Consegues olhar para ele e fingir? A mandíbula da Ana apertou-se. Estou a fingir há 6 anos. Mais uma noite não é nada. Separaram-se. A Ana entrou na casa pela entrada principal, ombros descaídos, rosto cansado, encenando o colapso para quem estivesse a observar. A Sofia e eu apanhamos o elevador de serviço para a garagem subterrânea. O Mercedes esperava, com a sua pele prateada, aprontada e polida, a brilhar sob as luzes LED. Bonito, quase completo, e silencioso como uma sepultura. Vesti o meu macacão. A Sofia puxou um banco para a bancada e abriu o saco das provas que continha a bomba de combustível. O cromo refletiu a luz. O Pedro tocou nisto, disse a Sofia baixinho, virando a peça. Eu sei. Incomoda-te? Vou limpá-lo. Peguei na bomba e examinei-a sob a luz de trabalho. Nenhum dano. O Pedro não a tinha arranhado. Tinha sido demasiado cuidadoso, demasiado deliberado. Tinha-a manuseado como prova a ser plantada, não uma peça a ser destruída. Passa-me o conjunto de chaves de caixa 10 mm. A Sofia entregou-me-o sem perguntar como era. Ela tinha lá aprendido. Trabalhei rápido, mais rápido do que alguma vez tinha trabalhado na minha vida. As minhas mãos moviam-se com uma precisão nascida de 17 anos debaixo de capotes, mas alimentada por algo novo. Algo quente e focado que me ardia no peito como um maçarico virado para dentro. Cada parafuso que apertava era pessoal. Cada ligação que fazia era um foda-se, dirigido ao homem lá em cima a ensaiar o seu golpe. Linha de combustível conectada, eu disse após 40 minutos. Verifica a abraçadeira na caixa do filtro. A Sofia esticou o braço e testou-a. Apertada, boa. Agora preciso de acertar a ignição. Esta é a parte complicada. Se a ignição estiver desregulada, nem que seja por alguns graus, o motor funciona mal ou nem arranca. Como se acerta? De ouvido principalmente e de tato. Ouve-se o motor a encontrar o seu ritmo. É como afinar uma guitarra, só que a guitarra pesa 1000 quilos e funciona a gasolina. Romântico. Cala-te e passa-me a pistola estroboscópica. Trabalhamos por mais 1 hora. A Sofia segurou a luz enquanto eu ajustava o distribuidor, rodando uma fração de grau de cada vez. Fui falando com ela, não porque ela precisasse de saber, mas porque falar mantinha as minhas mãos firmes e a minha mente longe da imagem da cara do Pedro naquela janela do escalade, a acenar-me adeus enquanto o carro da polícia se afastava. Ok, eu disse finalmente, afastando-me. O suor escorria pelas minhas têmporas. O meu macacão estava encharcado nas costas. Momento da verdade. Fica atrás de mim. Por que atrás de ti? Porque se este motor fizer um retrocesso, prefiro levar com os estilhaços do que explicar à tua mãe por que é que a filha dela está sem uma sobrancelha. Não é assim que os motores... Fica atrás de mim, Sofia. Ela moveu-se para trás de mim. Inclinei-me para o cockpit, girei a chave para a posição de acessório e ouvi. A bomba de combustível zumbiu. Os medidores piscaram. Pressionei a embreagem, meti em ponto morto e girei a chave até o fim. O motor de arranque rodou 1 vez, 2, 3 vezes. Nada. Vamos lá, sussurrei. Vamos, querida. Estiveste a dormir 12 anos. Hora de acordar. Girei a chave novamente. O motor de arranque fez barulho. O motor tossiu, um som seco e rouco, e morreu. João, a Sofia disse, um tom de preocupação na voz. Fechei os olhos. Ouvi. Ajustei o estrangulador 1 fração para a esquerda. Bombei o acelerador 1 vez, apenas 1 vez, e girei a chave. O motor pegou. Não apenas pegou. Rugiu. Um som profundo, gutural, magnífico que encheu a garagem subterrânea e vibrou no meu peito como um segundo batimento cardíaco.
O motor Mercedes-Benz de 6 cilindros em linha, reconstruído dos ossos com peças vindas de Estugarda, acordou após 12 anos de silêncio e anunciou-se como se nunca tivesse ido embora. A Sofia gritou, não de medo, pura alegria elétrica. Agarrou o meu braço e saltou. Conseguiste! Ai, meu Deus! Conseguiste! Acelerei o motor suavemente. O som era suave, até perfeito. Sem bater, sem hesitação, apenas potência limpa e viva. Desliguei a ignição e encostei-me ao paralamas. As minhas pernas tremiam. As minhas mãos tremiam. Estava a sorrir tanto que o meu rosto doía. Ela funciona, eu disse. Ela funciona, a Sofia repetiu, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Puxei-a para um abraço de um braço só. O teu pai construiu bons fundamentos nisto, eu disse baixinho. A estrutura aguentou. Depois de tudo, o acidente, os anos, o Pedro, a estrutura aguentou. A Sofia apertou o rosto no meu macacão e chorou. Não lágrimas de tristeza. Libertação. Alívio. Algo a encaixar que estava partido há 12 anos. O elevador tocou. Afastamo-nos. A Ana, Sal. Usava um roupão, o cabelo meio feito, maquilhagem apenas num olho. Congelou quando ouviu o motor a fazer um barulho de arrefecimento. Ela funciona, eu disse. A mão da Ana foi para a boca. Caminhou até ao carro e colocou a palma da mão no capote. O metal estava quente. Daniel, sussurrou ela, tão baixinho que eu mal a ouvi. Depois endireitou-se. O aço voltou. Mas era diferente agora. Não frio, não defensivo. Era o aço de uma espada a ser desembainhada. Preciso de ti de banho tomado, vestido, e neste carro até às 19h45, disse a Ana para mim. Há um fato pendurado na suíte de hóspedes lá em cima. Vai servir. Compraste-me um fato? Comprei-o há 3 semanas. Sabia que esta noite estava a chegar. Tu não sabias que o Pedro ia... Eu sabia que o Pedro ia tentar alguma coisa. Só não sabia o quê. Ela olhou para a Sofia. Não planeei que a minha filha fosse quem nos salvasse. Essa parte foi melhor do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. A Sofia limpou o rosto. Aprendi com os melhores. Aprendeste com ele, disse a Ana, acenando na minha direção. E tudo bem, porque ele é melhor nesta parte do que eu. Foi a coisa mais vulnerável que alguma vez a ouvi dizer. A Sofia também ouviu. Olhou para a mãe, olhou mesmo. E por 3 segundos, a distância entre elas diminuiu até nada. Vão arranjar-se, disse a Sofia para os dois. Preciso de testar o sistema AV. Sofia, disse a Ana, tem cuidado. Se o Pedro te vir perto do equipamento técnico... O Pedro não sabe que existo, mãe. Esse sempre foi o maior erro dele. A Ana acenou. Tocou na bochecha da Sofia uma vez, leve, rápida, como se tivesse medo que o gesto se quebrasse se o mantivesse por muito tempo, e apanhou o elevador. Tomei banho na suíte de hóspedes. A água quente atingiu músculos que eu não sabia que estavam tensos. Fiquei debaixo do chuveiro por 5 minutos, mãos apoiadas nos azulejos, deixando o dia escorrer por mim. Cadeia, algemas, o sorriso do Pedro, a Mariana quase perdida, o motor a pegar. Vesti o fato. Ficou-me como se tivesse sido feito para mim. Lã preta, camisa branca, lapelas de cetim. Olhei-me ao espelho e não me reconheci. Rita, eu disse ao meu reflexo, porque ainda falava com ela quando estava sozinho. Estou prestes a conduzir o carro de um homem morto para a festa de um bilionário para derrubar o tipo que tentou incriminar-me. Se isto correr mal, a dona Fernanda tem o nosso plano de emergência. Diz a Mariana que a amo. Endireitei a gravata, respirei fundo e desci. A gala enchia rapidamente. Carros pretos alinhavam na entrada. A elite do Porto e de Lisboa entrava em ondas. Executivos de tecnologia, políticos, membros do conselho, jornalistas com câmaras.
Todos pensavam que estavam ali para um evento corporativo. Não faziam ideia do que estava para vir. O Pedro estava no púlpito a fazer uma verificação de som. Parecia impecável, confiante e completamente no controle. Tinha mudado para um fato cinzento carvão com um lenço de bolso vermelho. O cabelo dele estava perfeito. O sorriso era ensaiado. Verificava o telemóvel a cada 2 minutos, à espera da confirmação de que a Ana se tinha demitido. Nunca chegou. Às 19h45, a Ana mandou-me uma mensagem. É a hora. Eu já estava na garagem. O Mercedes estava quente, o motor em ralenti, suave e baixo. Passei a mão pelo volante. A pele que a Sofia me ajudara a coser, o cromo que a Ana polira com as próprias mãos numa noite de terça-feira tardia. Tudo bem, Daniel, eu disse baixinho. Vamos conhecer os convidados. Meti a mudança e conduzi-o pela rampa até ao nível de serviço. Parei atrás das portas do terraço do salão de festas. Portas duplas enormes que davam diretamente do jardim para o espaço principal do evento. O plano era simples. Esperar que o Pedro começasse o discurso. Deixá-lo comprometer-se com a mentira, depois entrar. A Ana encontrou-me nas portas. Ela estava num vestido vermelho que lhe assentava como se tivesse sido desenhado para a guerra. Entrou no banco do passageiro sem uma palavra. Tu estás, comecei eu. Não digas, ela disse. Se disseres algo bonito agora, vou chorar. E não me posso dar ao luxo de chorar novamente até que isto acabe. Justo. Sentamo-nos no escuro, com o motor em ralenti, ao ouvir a voz amplificada do Pedro a vazar pelas portas. Senhoras e senhores, obrigado por terem vindo. Esta noite era suposto ser uma celebração de restauração, de legado, de visão. Mas, infelizmente, devido a circunstâncias imprevistas que envolvem má gestão e instabilidade pessoal, Victoria Hale não se juntará a nós esta noite. A mandíbula da Ana apertou-se. Vi as mãos dela cerrarem-se em punhos no colo. Além disso, continuou o Pedro, à luz de recentes atividades criminosas envolvendo um membro do seu staff pessoal, é com profundo pesar que devo anunciar uma reestruturação imediata da Hale Dynamics. Com efeito, a partir de hoje, assumirei o cargo de CEO interino para restaurar... Agora? Perguntei eu. Agora. Acelerei o motor. O som cortou o salão como um trovão. Mesmo através das portas, podíamos ouvir a multidão silenciar-se. Meti a primeira. As portas estão fechadas, a Ana disse num tom alarmado. Pisei o acelerador. O Mercedes arrancou. As portas do terraço abriram-se, não violentamente. Foram concebidas para abrir para fora. E o Mercedes 300 SL Roadster prateado de 1957 entrou no salão. O som atingiu a multidão primeiro. Aquele rugido profundo da engenharia alemã ecoou pelo teto abobadado e abanou os copos de champanhe nas mesas. 300 cabeças viraram-se. O Pedro parou a meio da frase. A boca dele ficou aberta. O sangue escorreu do rosto dele tão depressa que ele agarrou o púlpito para se manter de pé. Conduzi lentamente pela multidão que se abria, o motor a rugir como uma coisa viva. As pessoas afastaram-se, o champanhe a derramar. As câmaras dispararam. Os jornalistas agarraram os seus telemóveis. Parei o carro diretamente em frente ao palco, a 3 metros do Pedro. Desliguei o motor. O silêncio era ensurdecedor. A Ana levantou-se no banco do passageiro. Não usou a porta. Passou por cima dela para o estribo e desceu para o chão do salão num movimento fluido. 300 pessoas viram-na caminhar até o palco, subir os degraus e ficar ao lado do Pedro. Tirou o microfone da mão dele. Ele não resistiu. Não conseguia. O corpo inteiro dele tinha bloqueado. Desculpem o atraso, disse a Ana ao microfone. A voz dela era calma, quente e letal. Estava ocupada a ir buscar o meu mecânico-chefe de uma prisão injusta, arranjada pelo meu marido. A sala irrompeu em murmúrios. O Pedro recuperou a voz. Ana, o que estás?
Sofia, disse a Ana, olhando para a estação técnica lá atrás do palco. Por favor. O enorme ecrã atrás do púlpito, aquele que projetava o logótipo da Soares Dinâmica, piscou. O logótipo desapareceu. No seu lugar, com 3 metros de altura, estava a filmagem de segurança. 300 das pessoas mais poderosas do Porto viram o Pedro Soares entrar numa garagem às 3 da manhã. Viram-no arrancar uma bomba de combustível de um Mercedes antigo. Viram-no entregá-la a um estranho com um envelope de dinheiro. Ouviram a voz dele amplificada agora pelo sistema de som do salão, clara como uma confissão. Põe-na no cacifo dele, na oficina. Eu ligo a polícia às 9 em ponto. Suspiros, depois silêncio, depois caos. Isso é fabricado, gritou o Pedro, tentando agarrar o microfone. Isso é IA, foi manipulado. A Ana manteve o microfone afastado dele. A filmagem foi recuperada de uma câmara de segurança com backup na cloud, na nossa própria casa, disse ela à sala. A mesma câmara que o meu marido instalou para me vigiar. Metadados forenses confirmam que é autêntica e a polícia judiciária já emitiu um mandado. O Pedro atirou-se para o portátil ligado ao projetor. Deu 2 passos antes que eu saltasse para o palco e o agarrasse pela gola. Não foi uma placagem. Não foi uma luta. Eu simplesmente agarrei o casaco do Pedro, virei-o e segurei-o. O aperto do mecânico. 17 anos a apertar parafusos e a dobrar aço, preso como um torno. O Pedro tentou virar-se. Eu agarrei o pulso dele e torci-o para baixo, prendendo o braço do Pedro atrás das costas. Aproximei-me do ouvido dele. Isso é pelo carro, eu disse. A minha voz era mal um sussurro, mas o Pedro ouviu cada palavra. O Pedro debateu-se. Eu segurei-o com mais força. E isto? Acenei para o lado do palco. 2 agentes fardados e o mesmo inspetor que me prendera naquela manhã saíram de trás da cortina. O inspetor parecia um homem que tinha engolido uma vespa. Segurava algemas. Pedro Soares, disse o inspetor, está preso por conspiração, apresentação de falsa queixa, adulteração de provas e grande furto. Não podem fazer isto, o Pedro rosnou. Vou fazer com que perca o distintivo. Vou fazer com que percam todos os vossos distintivos. Ana, anula isto. Anula isto agora. A Ana foi para a beira do palco e olhou para ele. Não. Os agentes tiraram o Pedro do meu aperto, algemaram-no à frente de 300 convidados, 20 câmaras e todos os grandes meios de comunicação do norte de Portugal. Ele gritou durante todo o caminho para fora. Ameaças, advogados, processos. A voz dele ecoou pelo salão até que as portas se fecharam atrás dele e o som foi engolido pela noite. A sala ficou em silêncio por 5 segundos completos. Depois, alguém começou a bater palmas, depois outro, depois toda a sala. Eu estava no palco, a endireitar a gravata, a respirar com dificuldade. A Ana caminhou até mim. Os aplausos ainda aumentavam, mas ela não os ouvia. Ela só me via a mim. Tu até te arranjas bem, Costa, disse ela. Eu tento, eu sorri. Isto significa que recebo o bônus? Conduziste um carro de 67 anos por um salão de festas. Acho que já passamos dos bônus. Então em que é que estamos? A Ana esticou o braço e agarrou a minha gravata. Puxou o meu rosto para o dela. Negociações, sussurrou ela. Beijou-me à frente do conselho, à frente da imprensa, à frente de 300 pessoas que teriam a história em todos os noticiários do país até a meia-noite. Beijou o mecânico de Campanhã e não se importou com quem estava a observar. Da cabine técnica, a Sofia observava-os. Tinha o portátil debaixo de um braço e o blazer da mãe ainda nos ombros. Estava a chorar e a sorrir ao mesmo tempo, o que não acontecia desde os 4 anos. E o pai a tinha atirado ao ar e apanhado. E ela tinha ficado tão feliz e tão assustada que não sabia que sentimento escolher. Ela não tinha que escolher, podia ter ambos.
Olhou para o Mercedes sentado no meio do salão, prateado e perfeito sob os lustres, vivo depois de 12 anos. Bom trabalho, pai, sussurrou ela. Fechou o portátil e saiu pela porta dos fundos para a noite fresca do porto. As estrelas estavam visíveis pela primeira vez em semanas. Tirou o telemóvel e ligou a Dona Fernanda. Olá, Dona F. É a Sofia. A Mariana ainda está acordada? Está a lutar contra o sono, querida, mas ainda está. Queres falar com ela? Sim, passa-me a chamada. Uma vozinha pequena e sonolenta atendeu a linha. Olá? Olá, olá, Mariana. É a Sofia. O teu pai vai chegar um pouco tarde hoje à noite, mas ele queria que eu te dissesse que te ama e que chega à casa em breve. Ele está a arranjar um carro? A Sofia olhou de volta pela janela para o salão de festas. Eu estava ao lado da mãe dela, a mão na parte inferior das costas da Ana, a falar com um jornalista com o tipo de confiança fácil que vinha de saber que se tinha feito a coisa certa e sobrevivido. Sim, disse a Sofia, ele arranjou o carro. É bonito? É o carro mais bonito que alguma vez viste. Posso andar nele? A Sofia riu. Vou garantir que sim. Boa noite, Mariana. Boa noite, Sofia. Ela desligou. Ficou sozinha no jardim das traseiras da quinta. 16 anos, a usar um blazer roubado, a segurar um portátil que acabara de derrubar um homem que pensava que o dinheiro o tornava intocável. O vento do Rio Douro estava frio. Ela não se importava. Sentia-se aquecida pela primeira vez em 12 anos. 6 meses mudam muitas coisas. Mudam a forma como a luz atinge um edifício quando a pintura é nova. Mudam a forma como um homem anda quando a dívida desaparece e a filha tem sapatos novos e um frigorífico cheio. Mudam a forma como uma mulher ri quando parou de atuar para uma audiência e começou a viver para si mesma. Mas algumas coisas permanecem exatamente as mesmas. A chuva no porto ainda era molhada. O café na rua da fábrica e da capela em Campanhã ainda era horrível. E eu, João Costa, ainda limpava as mãos num trapo a cada 30 segundos, estivessem elas sujas ou não. Era uma manhã de domingo no início da primavera. A porta da garagem da Costa e Soares Restaurações, o novo nome pintado a ouro na parede de tijolo, abriu-se pontualmente às 7 da manhã, como sempre. A oficina tinha expandido. O que antes era uma garagem de 2 boxes na zona mais bruta de Campanhã, ocupava agora o quarteirão inteiro. A pintura a descascar tinha desaparecido, substituída por tijolo exposto, e era que a Ana tinha insistido e eu tinha fingido odiar. Os pisos eram de epóxi novo. Os elevadores eram de última geração. Havia uma sala de espera com cadeiras a sério, em vez de caixotes de leite, e uma máquina de café que fazia expresso, que eu me recusava a aprender a usar por princípio. Mas o coração do lugar não tinha mudado. Ainda cheirava a óleo de motor e limpador de travões, e ao café queimado que eu fazia na mesma cafeteira amassada que usara durante uma década. As minhas ferramentas penduradas no mesmo painel perfurado, reorganizadas, claro, e complementadas por alguns milhares de euros em equipamento novo, mas as originais ainda estavam lá. A chave de caixa de 10 milímetros que tinha trocado o pneu da Sofia naquela terça-feira chuvosa estava pendurada num gancho acima da minha bancada, emoldurada numa caixa de sombras que a Mariana fizera na escola. Por baixo dela, com a caligrafia cuidadosa de uma criança de 7 anos, a chave de sorte do papá. Eu saí do escritório a carregar 2 canecas. Entreguei uma ao Ricardo, o meu novo funcionário, um miúdo de 24 anos de Almada que apareceu há 3 meses a pedir trabalho e que se revelou ter mãos quase tão boas quanto as minhas. Muito bem, eu disse, a bebericar o meu café. O que temos para hoje? Mudança de travões no Subaru às 9. Mudança de óleo no Tacoma às 10h30. E há um tipo que vai trazer um Chevelle de 72 ao meio-dia.
Diz que a transmissão está a patinar. Um Chevelle de 72. Sim, eu sorri. Esse é o meu tipo de domingo. Além disso, disse o Ricardo a tentar esconder um sorriso,